Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Protagonize Talks. É um prazer ter você do outro lado em mais uma edição. Já está sendo assim um sucesso no meio das empreendedoras, dos empreendedores do nosso estado. E hoje eu vou começar dando spoiler, tá? Essa pessoa que a gente vai bater um papo, ela só está há 22 anos no varejo, mais ou menos, tá? Só para você ter uma ideia, ela tem 9 lojas lucrativas. Para você ter mais ideia ainda, ela foi e está sendo top 2 franqueada da Melissa Brasil. E, por 10 anos, ela foi top 1 da Carmen Steps. Simone Menezes, o que vai rolar hoje aqui no nosso bate-papo? Bom, hoje eu trouxe aqui uma mulher incrível, que eu já conhecia de muito tempo e sempre admirei demais. E esse ano eu tive a oportunidade de me aproximar dela em alguns eventos que a gente se encontrou. E de lá pra cá a gente está sempre se falando e eu não podia deixar de chamar, ela já está na minha lista aqui desde que a gente inaugurou esse podcast. Uma mulher que ela é sinônimo de gestão, de execução, de coragem, de liderança. Lara Moreira. Aê! Saiu, Simone! Incrível. Lara, seja bem-vinda. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês, né? A gente ama falar sobre empreendedorismo e eu também admiro muito a jornada de Simone. Então, assim, estou feliz da gente estar aqui, bater esse papo e contribuir de alguma forma com vocês aí. Que maravilha. Simone, começa aí a rodada de perguntas. O que você quer iniciar? Lara, eu queria ver assim com você como foi que surgiu, como foi que você começou nessa área de varejo, de comércio. Era algo que você já tinha vontade? Qual foi a sua formação? Como foi para você ir para essa área do empreendedorismo? São 22 anos mesmo? Sim, 23. 23, passou já. Olha só, eu tive uma primeira experiência, meu primeiro emprego foi como vendedora. Sim. Eu trabalhei numa franquia que chamava Print Hip. Ficava lá no Monumental. Eu lembro. Mas eu lembro que tinha nem Belém. Então, eu trabalhei como menor aprendiz lá e a minha carteira foi assinada ali e eu tive essa experiência que foi um emprego ali temporário e eu, assim, gostei de vender, sabe? Assim, gostei da forma como o vendedor se comunica, se relaciona com as pessoas e gostei de trabalhar, assim, da sensação de ganhar o meu dinheiro. E quando acabou aquela experiência... Você ainda estava estudando nessa época? Eu estava estudando, eu estava terminando a escola, né? Terminando o terceiro ano. Tipo terceirão, ensino médio na época, né? Isso. E quando eu terminei... Na nossa época, o segundo grau. Não existe mais. Eu nem vou falar como era na minha época, era convênio que chamava. Né? Era? Convênio, usava uma batinha. Olha aí. Esse eu não conhecia, sim. Então acho que era Apson de Belém. Pronto. Então, essa experiência, eu gostei, assim, de ganhar o meu dinheiro, sabe? E eu decidi, eu quero trabalhar. A partir dali, eu falei, eu quero trabalhar. E aí, eu procurei uma amiga, que na verdade era amiga do meu pai, e falei para ela que eu queria trabalhar e que eu queria que ela me ajudasse a encontrar um espaço, né? Nesse intervalo de tempo, eu fiz vestibular, e entrei na faculdade, eu cursei nos primeiros anos a administração, mas a vaga que eu consegui foi no Tribunal de Justiça, onde eu fiquei por 6 anos. Então, eu acabei mudando de administração para direito, então eu sou formada em direito. E aí, quando eu entrei no Tribunal de Justiça, eu entrei, mas já com aquela experiência de vendas guardado, né? E ali no tribunal, eu já empreendia, assim, eu já tinha uma forma diferente. Você sentia que aquilo ali era transitório, no tribunal? Sabe, uma coisa que é interessante, assim, eu amava trabalhar naquele lugar. É isso que eu ia perguntar, se você estava feliz lá. Tava Mas muito feliz. O outro lado, né? Eu estava muito feliz porque eu gosto muito de pessoas e ali, assim, eu comecei num setor que era material e patrimônio, mas rapidamente eu cresci no tribunal. Eu fui depois ser secretária de um juizado, que é quem organiza toda a parte administrativa do juizado. Depois eu fui para o juizado do consumidor, que era o juizado mais desafiador que tinha ali, com um número de causas muito grande. Depois eu fui assumir uma coordenação no tribunal. Então, assim, foi uma experiência muito positiva, onde eu fui crescendo lá dentro. Conheci muita gente, me relacionava com pessoas, assim, com muita facilidade, apesar de ser muito nova. Então, eu gostava do ambiente, eu gostava mais das pessoas do que da atividade em si, né?
Mas, assim, sempre com um toquezinho de empreendedorismo ali, dentro do meu setor, fazendo coisas diferentes, Querendo né? fazer a diferença lá, né? Querendo fazer a diferença e, assim, sempre, de alguma forma, a moda ali presente, né? As pessoas começavam a perguntar, Lara, qual roupa eu uso para essa ocasião? Ou sempre estavam ali elogiando, de alguma forma, os meus acessórios, ou a minha roupa mesmo. Então, a moda tinha, né, eu tinha essa conexão com a moda. E aí, as minhas irmãs viajaram, identificaram a Carmen, né, na época, e eu fiz contato com eles estavam em busca de franqueado em São Luís. Foi a primeira. Foi a primeira. Até então, ninguém tinha acreditado na marca. Isso no São Luís Shopping? Eu lembro. Foi, a nossa primeira loja foi no São Luís Shopping, e o Mário, que é o dono da Carmen, a gente ficou amigo, né, e é amigo até hoje, e ele disse pra mim, Lara, eu rodei atrás de várias pessoas e ninguém acreditou na marca. Olha então, só. quando tu ligou procurando a marca, eu não tinha opção. Quando tu ligou, quando eu te liguei de volta, porque eu deixei o telefone no cadastro, que tu atendeu o Tribunal de Justiça, boa tarde, eu falei, essa mulher vai ser uma treta em pessoa, uma advogada deve ser encrenqueira pra caramba e tal. Vou olhar todas as cláusulas do contrato. E aí... A Carmen Staff estava começando, né? A Carmen não tinha nenhuma loja no Nordeste. E Era uma São marca Luís nova. era uma marca, já tinha um tempinho, mas assim, muito pouco conhecida. De onde é o ninho da... A Carmen é São Paulo. Certo. E assim, a história de São Luís foi assim, avassaladora. A gente bateu todos os recordes de faturamento da franquia. Eu acho que até hoje esse recorde permanece, porque a gente faturou lá 10 anos atrás. São Luís foi, assim, durante 10 anos a loja que mais faturou na rede, no melhor momento da Carmen. E a gente tá falando do São Luís Shopping, que tá completando 26 anos esse ano. Sim. Tipo, 23 anos 23 atrás. Anos, até o shopping era relativamente Era muito novo. né? E shopping, o quesito shopping center também na nossa cidade era muito novo. Porque a gente tinha o Tropical, Sim. que era uma galeria grande, e o Monumental. Aí chega o São Luís Shopping, então tudo muito novo. Sim. E eu lembro que elas faziam muitas coisas diferentes, eventos, Sim. tinha uma corrida que era conhecida pelo kit. Ah, tá! A Carmen's Run, CS né? Runner. CS Era Runner. desde primeira, a sainha era linda. E era legal também essa questão, agora a gente vai tietar um pouquinho, a questão das irmãs. Eu falava, as irmãs Moreiras estão ali na frente, fazendo alguma coisa. Sim. E isso por muito tempo foi sinônimo de solidez, de qualidade, né? União, de união. E elas sempre gostaram, né? Dessa parte de... Sempre gostaram. Sempre. A gente sempre colocou ali muito a nossa alma. Por isso, assim, a corrida aconteceu, porque tudo que é nosso, né? Eu acho assim, o empreendedor ele se mistura com o negócio. Quando o empreendedor empreende com o coração, com a alma, ele se mistura com o negócio. Então, foi isso que aconteceu com a gente. Por isso veio a corrida, né? Também há 12 anos atrás, a CS Runners. Caraca, já foi tudo isso. Até hoje as pessoas falam, corrida nem estava na moda. E a gente sempre com esse anseio de fazer coisas diferentes. Eu acho que isso foi determinante para a Carmen ter sido esse sucesso que foi aqui. Que legal. Eu olhei recentemente, você estava palestrando na convenção da Carmen, mesmo sem fazer parte da franquia. E já sendo franqueada de um concorrente. Foi uma surpresa muito grande. Como foi isso? Eu olhei no seu Instagram, você palestrando, agora é recente, não foi? Eles fazem um grande evento anual com todos os franqueados, né, do Brasil e de fora do Brasil, que a Carmen também tem lojas fora. E aí o Mário me convidou e eu falei, eu não estou acreditando que ele está me convidando para dar uma palestra e hoje eu sou franqueada de um concorrente. Mas, assim, muito respeito, né, pelo nosso trabalho e a gente pelo da Carmen também. Foi um ciclo que se encerrou na minha vida, mais um ciclo que, assim, pelo qual eu guardo muita gratidão e é muito bom a gente poder voltar de uma forma tão diferente, dividir aquilo que a gente viveu. Legal. Com a marca, e foi muito especial esse dia, muito mesmo. Ô Lara, dentro desses 23 anos, qual foi o momento que você se sentiu mais desafiada, que marcou, né, a tua vida como empreendedora? Sem dúvida nenhuma, foi a pandemia. Foi muito difícil, eu tenho, assim, muito orgulho de dizer que nós passamos por essa fase sem demitir nenhum colaborador. Isso era algo que a gente... temia e queria muito, e nos esforçamos para isso. Não sabíamos o que ia acontecer. Era uma incerteza, né? Total. Os shoppings fecharam repentinamente, todas as lojas. E eu lembro que eu fui para a casa da Tiziana, que é minha irmã, minha sócia, e a gente gravou um vídeo para os nossos colaboradores. E eu falei para eles, confiem no nosso trabalho, confiem no nosso trabalho e nas nossas intenções.
E a única garantia que eu tenho para dar para vocês é que a gente vai fazer o melhor que a gente puder, né? Uhum. E foi realmente um período muito desafiador, mas nos ensinou muita coisa. E era um período onde determinados segmentos cresceram, por exemplo, a farmácia, né, que é um empreendimento da Simone, onde Mas conseguiram, eu senti isso também no início, né? porque eu não sabia como E seria, aí, né, o futuro. e o outro lado do varejo sentiu, né? Será que isso aqui vai ser necessário? Será que isso não vai ser necessário? Como que a gente vai pagar as contas pessoas no nem final do saíam de casa, mês? então. Não tinha aquela questão de, vou comprar para ir para tal Uhum. lugar. Não tinha. Comprar para assistir live. É. Vou mudar aqui a Live na situação, casa de né? alguém. E a gente tinha que ter muita sensibilidade, porque nós precisávamos, o nosso estoque estava ali, a gente precisava vender, e ao mesmo tempo a gente tinha que ter muita empatia e sensibilidade de como as pessoas iriam enxergar, de que forma a gente poderia vender. Então a gente passou muito tempo sem vender, enquanto várias outras lojas vendiam e outros segmentos também, e eu não estou aqui fazendo uma crítica a Sim. isso, mas a gente adotou essa postura de ali no período crítico não oferecer os nossos produtos, porque a gente achou que não cabia mesmo, né, aquele momento. Então, a gente, além de tudo que estava se passando, a gente tinha que pensar qual é a hora de vender, qual é a hora que a gente pode ali oferecer o nosso produto e de que forma a gente pode cuidar dos nossos colaboradores. A gente fazia algumas reuniões com eles, eu estava sempre abastecendo eles ali no grupo de músicas, conteúdo de meditação, leituras, devocionais, era uma forma de a gente se manter ali conectado com eles e de alimentar o que a gente precisava, né? O que a gente precisa, na verdade, mas especialmente naquele momento. Então, acho que esse foi o momento mais desafiador para a gente. É algo que a gente conversa, a gente pensa que parece assim que foi um pesadelo, E não né? estava acontecendo aqui. Que não, isso não tá acontecendo e era no mundo todo, não tinha pra onde fugir, né? É algo que deixou uma reflexão Lara, muito grande. E uma curiosidade minha, assim, você sempre escolhe algo do varejo, como você... Mas só que são vários ramos, né? Sapato, roupa, flores... como que surgem essas ideias? Eu tenho muita curiosidade sobre o luxo natural, que eu acho muito incrível a ideia. Né? Porque A Luxo fugiu totalmente assim do que ela estava fazendo. A Luxo é bem interessante. A roupa acabou surgindo como uma derivação, né, do calçado, como um complemento. Mas a Luxo, ela surgiu numa ocasião. Eu estava correndo na esteira e eu sempre uso esse tempo para ouvir conteúdo. E eu estava ouvindo um podcast. Na época nem existia Spotify. Era um podcast do próprio da Apple, né? Que vinha no iPhone, né? Acho que chamava podcast mesmo. Era Apple Podcast já o nome. Era. E aí tinha um canal e eu tava ouvindo ali no uma iTunes. Entrevista. Era isso. Eu acho que era isso mesmo. Tá. Eu tava ouvindo uma entrevista de um futurista. Ele tava falando sobre o futuro do varejo, do mercado. E ele estava falando sobre a impressora 3D. Ele falou, assim, o que a impressora 3D ia representar no mercado. E ele disse, a impressora 3D vai imprimir tudo, qualquer coisa, né? Roupa, sapato. Então, como que a gente pensa no negócio para o futuro? Ele falou, se você é um empreendedor e trabalha com produtos, pense em algo que a impressora 3D nunca vai conseguir reproduzir. E aí foi eu pensei instantâneo. nas flores, naquele momento. Foi naquele momento eu pensei nas flores. Eu pensei, nunca vai conseguir, né? Ali imprimir. E não tinha muita concorrência. Tem quanto tempo a Luxo Natural? A Luxo, eu acho que tem 8 anos. Acho que de 6 a 8 anos. Eu sou bem ruim de data. Ela pausou no período da pandemia? Ou não? Pausou durante um período muito curto. Porque depois as pessoas... Eu lembro que era todo lugar que chegava, assim, que a gente estava trabalhando, fazendo alguma coisa, alguém recebia. Alguém estava recebendo, tinha mensagens, as pessoas mandavam para casa da outra como mensagem de apoio na época. Sempre foi muito delivery, né? As pessoas sempre encomendam muito para deixar. A gente trabalhou, durante um tempo a gente fechou a Luxo, algum tempo, não sei precisar exatamente. Eu lembro exatamente do dia que a gente fechou a Luxo, a nossa câmara estava cheia de flores. E eu convoquei toda a equipe e a gente fez buquês de flores para mandar para os hospitais, para os médicos. Olha só. A gente foi lembrando de clientes que a gente tinha, que eram médicos, e para amigos, pessoas conhecidas. E eu fiz os cartões manuais e a gente mandou entregar.
essas flores, foi muito especial, recebemos muitas mensagens, muitas pessoas postaram, inclusive. Depois eu vi esse movimento no Brasil, inclusive, Olha mas só. eu desconheço, e, assim, eu não tinha visto isso, eu não, até a gente fazer. Não sei se as pessoas olharam e fizeram. O fato é que nós realmente tivemos essa ideia, né? Não copiamos, não. Enfim, e se copiássemos, que cópia boa, né? Que copa maravilhosa. Mas, assim, a gente fez isso com a luxo. E aí, depois, logo em seguida, o que é que a gente fez? Que eu acho que é um papel para o empreendedor. Adaptar o seu negócio para a crise. O que eu posso oferecer nesse momento? Então, a gente começou a criar frases que tivessem a ver com aquele momento, produtos que tivessem a ver com aquele momento, para as pessoas distantes, né? Avós, pais, filhos com pais, né? Netos com avós e tios e aniversariantes. Ninguém saía para escolher presente. Então, como que a gente poderia fazer essas flores chegar até lá e essas mensagens que a gente criou especificamente para aquele período? Vai ficar tudo bem, mensagens de fé e de esperança. Então, eu acho que, assim, também foi importante para a gente fazer esses movimentos, que eu acho que o empreendedor tem que fazer sempre. Entendi. Eu tenho uma curiosidade também para falar sobre o perfil de consumo, né? Porque a gente tem uma coisa que é bem interessante, que tipo assim, a gente tem o Norte, tem o Nordeste e tem São Luís, eu sempre falo assim. E às vezes vem franquias para o nosso estado, para nossa capital, por exemplo, que querem implementar sistemas que acontecem e são sucesso lá no Sul, no Sudeste, mas quando chega aqui no nosso estado, na nossa capital, esse sucesso não acontece. O que tu aprendeu durante esse período todo sobre o comportamento do consumidor? Especialmente da nossa cidade. Sim, eu acho que, assim, o Brasil, ele é tão diverso que é como se tivessem vários países em um país. Durante o tempo que eu fiquei na Carmen, eu tive a experiência de ser do comitê de franquias e eu acabava fazendo os pedidos ali, apontando os produtos que iam para catálogo das diversas regiões do Brasil. De fato, a gente percebe essa mudança. A mulher nordestina, ela é muito diferente da sulista. Ela é uma mulher um pouco mais extravagante, ela gosta de cores, né? Não estou falando de todo mundo, mas assim, de uma boa. A gente vê muito mais o colorido no guarda-roupa da mulher nordestina do que no guarda-roupa da mulher sulista, né? Até por conta do clima. Do clima. Então, existem essas diferenças. Isso é importante, né? A gente ter sensibilidade e a gente precisa olhar para o hábito de consumo local. Por exemplo, o chá é uma coisa que faz parte da cultura do sulista. Do nordestino é uma coisa que está sendo fomentada. Aqui é mais o café, né? O cafezinho. Então a gente tem que ir percebendo isso. Mas eu acho que a gestão faz muita diferença. Sim. Porque a gente enxerga, às vezes, uma mesma marca dentro do Nordeste, o que, assim, com o mesmo padrão ali econômico de cidade parecida, e por que dá tão certo essa marca nessa cidade e não dá nessa? Eu acho que a gestão, ela faz muita diferença. E o atendimento sempre foi muito bom quando vocês estavam na gestão da Carmen. Sim. As vendedoras, elas mandavam, sabe, as coleções. Eu lembro, eu tenho bota até hoje de lá, que eu mudo o salto, que eu amo. Sim, é porque realmente os produtos eram muito bons. E o atendimento, eu acho que é fruto de uma cultura que você implanta. É um conjunto de coisas, não é só o treinamento, não é só a técnica, é o ambiente, é a cultura. Elas realmente, assim, elas te conheciam, sabe? Eu lembro que vocês faziam muitas coisas diferentes, muitas ações. A gente fazia sempre gostou. também, chamava as pessoas. Na época não tinha, né? Não tinha essa Nossa, era novidade isso, né? A gente fez muito. Hoje já tem, aí a gente já procura fazer outras coisas. Para dar uma diferenciada, né? A gente tem que ficar observando ali o que é inovador e o que faz sentido para aquele momento. Vocês não deixavam assim, a gente esquecer a marca. Sim. Era o tempo todo. Sendo lembrada. E agora tá na hora do nosso quadro, que é para saber, né, a dica da Lara sobre o que não pode faltar na bolsa dela. Só que a gente já combinou aqui que vai ser no sentido literário também, no sentido, tipo, né, ilustrativo da questão. Lara, o que não pode faltar na sua bolsa primeiro no sentido literário? No sentido literário. Simone, a gente já sabe aqui, né, Simone?
Eu acho que, assim, não, eu tenho certeza, inclusive tá ali na minha bolsa, uma caderneta. Eu sempre ando com caderneta de anotação. Eu aprendi uma coisa que a gente tem muitas ideias, a cabeça do empreendedor pensa não para. muito. Eu tenho chuva de ideias o tempo todo. E eu aprendi que quando a gente tira do concreto e tira do imaginário e traz para o concreto, a gente tem um alívio. Isso é até uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo. Às vezes, a gente tem muitas ideias e fica com aquela sensação de será que eu vou lembrar disso amanhã? Ou será que eu vou perder esse insight? Então, eu aprendi a anotar. E eu gosto da escrita, do papel, da caneta. Então, eu só ando com uma cadernetinha na minha bolsa, tá ali, e eu escrevo. Não tem risco de descarregar, né? A pessoa no momento assim tá com uma ideia, não tem onde anotar. Não, e sabe uma coisa? A gente pode anotar no bloco de notas, eu também anoto muita coisa no bloco de notas. Quando eu tô correndo, eu gravo áudio para mim mesmo, se eu tiver uma ideia. Mas a escrita, ela te dá muita clareza. Quando eu escrevo, é como se eu tivesse, assim, enxergando aquilo com mais precisão. Então, eu gosto da escrita, da escrita de caneta. Quando eu estou estudando, eu gosto muito de escrever mesmo. Eu não gosto só de ler, nem só de digitar. Porque eu sinto que eu escrevendo parece que eu assimilo mais. Sim, você aquilo fixa. entra mais. Gente, eu sou da época do ditado, da cópia. E também eu gosto de escrever, né? Então eu acho que escrevendo a gente consegue, parece que a gente coloca para fora mesmo, organiza as ideias, né? Eu acho que isso é formidável, faz o hábito acontecer. E no sentido figurado, que não pode faltar na bolsa dessa empreendedora? Eu acho que muitas coisas, mas eu acho que uma coisa que eu não viveria sem seria um momento de pausa e oração diária, porque a vida tem sido muito agitada. E a gente... A espiritualidade, então. Sim, total. Total, isso aí não tem como viver sem. Ontem eu estava até escutando, né, o testemunho do seu marido testemunhando que ela, o dia todo, assim, em casa, quando ela está em casa, orando e estudando. Sim, né? Na hora que ela estava falando sobre o livro, que eu até quero te perguntar também sobre o livro, aí ele estava contando que ninguém vê por trás dos bastidores. Ela o tempo todo com muita fé, orando e sempre estudando para poder escrever o livro. Sim. Agora conta pra gente, Lara, do livro. Tem livro? Vamos falar sobre o livro? Foi uma experiência muito bacana. Eu sempre falo que eu não nasci uma leitora voraz, eu não fui aquela criança que ama livros, e eu admiro quando eu vejo as crianças devorando livro. Também não fui uma adolescente assim. E tá tudo bem. Não, isso não foi fomentado dentro da minha casa, isso foi um hábito que eu decidi desenvolver. Você adquiriu esse hábito. E eu decidi, eu disse assim, eu quero ser uma leitora. E aí eu comecei a ler os primeiros livros e foi muito... Com muita figura. Assim que eu comecei, eu gostava de muita figura. Sim, os livros mais bonitos, né? Com as letras maiores. Você colocava metas, assim, eu preciso ler tantos livros esse mês. Tantas páginas. Não, no início não. Hoje eu até tento colocar ali um tempo de leitura diário, né? Eu acho que é porque se você colocar, você acaba fazendo aquela coisa meio que tipo na obrigação. Eu acho que a leitura ela tem que acontecer. Até para você não achar. Mas eu vou te dizer que se não for, se a gente não determinar pela disciplina a leitura, para ela virar um hábito, para mim foi assim, eu tive que ir pela disciplina. Aí eu acho que a gente tem que ser flexível na escolha dos temas. Sim. O que eu gosto, o que me agrada. É um romance, não necessariamente é um livro de trabalho. É um romance, é uma leitura mais técnica. Escolha algo que te dê prazer. E comece por aquilo ali. Mas estabeleça, sim, essas metas de tempo de leitura diário. Eu gosto mais do que o número de livros. Por que, Simone? Você cria o hábito, né? Você cria o hábito e, assim, a gente guarda muito pouco do que a gente lê, tá? Muito pouco. Eu fiz um curso com a professora Lúcia Helena Galvão, que chamava Aprendendo a Estudar. Acho que ela tem até hoje esse curso, já tem alguns anos. E ela fala muito nesse curso da quantidade que as pessoas estão preocupadas com a quantidade de livros, mas não com a qualidade daquilo que você aprendeu. Não
sobre o que você conseguiu absorver. Então, não é se eu vou conseguir ler um livro por mês. No final do ano, eu não vou me lembrar de nada. É a qualidade, né? Então, Não é a ela dá um quantidade, né? percentual do que você consegue gravar de leitura. É muito pouco. Inclusive, faz parte da técnica você revisitar o conteúdo depois de 3 meses. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a ler, fazer resumos dos capítulos. Eu tenho uma escarcela que eu vou guardando. Separo por assunto. Cara, tu é muito E nerd. de vez em quando eu revisito esses temas que estão separados ali. Por quê? Porque senão eu percebi que eu li um livro hoje, daqui a um mês eu não conseguia me lembrar de nada porque eu tinha lido naquele livro. Mas isso também Já faz entendi, muito parte legal. da gestão do teu tempo, porque senão se tu não tivesse uma gestão organizada, tu não teria tempo para É. fazer isso, né? Com certeza. A gente precisa ter essa E disciplina. também, com certeza, você deve ter algum perfil conforme, alto, alguma coisa assim, não tem? Não tenho não, Simone. Eu sou totalmente... O meu perfil é influente... O meu também. 85%. É um absurdo de muito. Eu vou te dizer que tudo que eu aprendi a fazer é contra a minha natureza. Foi uma decisão, Sim. entendeu? Eu tenho dificuldade de me concentrar. Foi uma decisão, foi por pura disciplina mesmo. Só que, quando você constrói o hábito, se torna mais automatizado. Sim. Então, é por isso que... Aí você me perguntou do livro. Então, eu comecei a me apaixonar por esse universo da leitura. Sabe aquela sensação boa de você fechar a capa do livro e dizer: ai, que legal, eu gastei meu tempo com uma coisa produtiva, bacana. Eu comecei a ter essas sensações. E é engraçado, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. Porque a gente sabe que a gente se tornou uma pessoa melhor, aí você quer ser melhor, você quer aprender, você quer compartilhar. E aí você entra num círculo virtuoso, sabe? Que E eu legal. acho que é isso que aconteceu. Vamos pro nosso próximo quadro, porque tá uma delícia essa conversa, e a gente vai pro Entre Café e Estratégias. No Café e Estratégias, né, explicando para quem tá do outro lado, ela vai dar algumas dicas relacionadas ao varejo, né, para você do outro lado anotar e quem sabe se inspirar na história de Lara. E eu já começo com uma pergunta. Como é que se enxerga o varejo no futuro? O varejo, em alguns segmentos, é extremamente desafiador, principalmente o varejo físico, em função dos comércios eletrônicos, que é uma realidade, e o pequeno varejista, que está ali, porque antes existiam 2 categorias no varejo. O atacadista, que é o fabricante, e o varejista, que está ali vendendo o produto para o cliente final. Hoje isso se misturou. Todos os fabricantes, todas as indústrias vendem para o cliente final. Então, em tese, o consumidor não precisa mais da loja para comprar, ela compra direto do fabricante. Eu acho que a reflexão que o lojista precisa fazer é que postura eu tenho que adotar, o que eu preciso oferecer para o meu cliente, que vai fazer com que esse cliente sinta a minha falta, me perceba como importante nessa jornada. Sim. Aí isso tudo passa pela experiência do cliente, pela cultura do ambiente de trabalho. Porque se você for só um realizador de transações comerciais, o e-commerce sempre vai ganhar de você. Pela praticidade, pela comodidade. Então, eu acho que o futuro do varejo físico, que é o nosso varejo, ele passa por essas reflexões do varejista. Os varejistas que vão sobreviver são os que entenderem isso, porque o mercado mudou. A forma de vender mudou. E o que a gente fez no passado para vender não é mais o suficiente. E como é que está a inteligência artificial nesse atendimento? Vamos lá. Boa pergunta, Simone. Qual é a força do ponto físico? É o atendimento personalizado, humanizado. Então, a gente precisa trazer essa característica com mais força, para que o cliente possa, não aquela venda automatizada ali, da entrega do produto, do recebimento do dinheiro, mas quanto mais humano nós formos no olhar para esse cliente, mais nós vamos nos fortalecer. Até porque, né, mulheres compram, pelo menos acho que em geral, mas eu compro muito na emoção. Sim, de olhar, todos nós. experimentar, gostar. 80% das nossas decisões de compra são emocionais. Isso é pesquisa. Agora, em paralelo a isso, a gente precisa aproveitar as ferramentas de inteligência artificial.
que estão disponíveis. De que forma, Lara? A inteligência artificial, ela, por exemplo, se você quer fazer uma campanha personalizada para os seus clientes, você tem que ter os dados dos clientes para você entender o comportamento de consumo, em que bairro está a maior parte dos meus clientes, qual é o poder aquisitivo desse cliente, quais são as preferências de consumo desse cliente. Tudo isso precisa ser mapeado, é dado, passa por tecnologia, e aí com a inteligência artificial você vai conseguir utilizar esses dados criando campanhas mais personalizadas. Então, uma coisa não exclui a outra. O varejista precisa olhar para esses dois lados. Eu preciso dar força ao que é a minha característica principal, que é uma loja física, humana, de conexão, de relacionamento, e ao mesmo tempo eu preciso usar as ferramentas de inteligência artificial, que são muitas, de tecnologia. Hoje as lojas físicas têm cashback, isso tudo é feito ali automatizado via sistema, olhar para as localidades, para o comportamento do meu cliente, tudo isso mapeado em dados, em informação, para que a gente possa também se utilizar da tecnologia no varejo físico. Que maravilha. A gente está quase chegando no fim, né, do nosso bate-papo. Eu já tô com tanta pergunta aqui para ela que eu acho que a gente vai ter que marcar um outro podcast sobre gestão. Como que ela faz várias Porque fica tudo muito claro quando ela explica, né? Eu acho que hoje foi meio que uma aula. Vai mais uma pergunta então, Simone. Pode jogar aí pra gente mais uma perguntinha. Pode jogar que eu volto. Como é que você dá conta assim, dessa gestão? Como é que você organiza isso no dia a dia? Pronto, você faz atividade física também, você é mãe, você é esposa, você é empresária, você é amiga, você é irmã, você é filha, nossa, é muita coisa, né, Simone? É muita coisa. Olha, eu acho que uma coisa muito importante é a gente ter muito cuidado com o nosso tempo. O tempo é um recurso que não volta atrás, é a única coisa que a gente não consegue ter de volta. E então eu acho que a gente precisa ser intencional e eleger as prioridades. Eu acho que a gente tem uma sensação de que o nosso tempo é curto, mas se a gente olhar para o nosso dia e pensar no tanto de tempo que a gente desperdiçou, que a gente dispersou, a gente vai perceber que não é tão pouco tempo assim. Então eu comecei a ser muito intencional com o meu tempo e me organizar ali, organizar a minha rotina. E eu acabo conseguindo ali me reabastecer. Eu preciso do meu tempo de oração, eu preciso do meu esporte, eu preciso de tempo de qualidade com meu esposo, com os meus filhos. E eu estou presente no meu trabalho, mas quando eu estou presente ali, eu estou focada, eu procuro ser objetiva. Você vai educando as pessoas que trabalham com você também, para dispersar menos, para ser mais objetivo. São ajustes que a gente vai fazendo, mas eu acho que, assim, uma coisa importante, seja intencional com o seu tempo. Escolha, priorize, olhe para o seu dia e pense, onde é que eu posso economizar tempo ali, onde é que eu estou desperdiçando. A rede social é um grande ladrão de tempo. Eu trabalho com a rede social, gero conteúdo, mas eu não estou rolando ali o feed o tempo inteiro. Que ele é feito para ficar rolando, né? Pois pra gente perder o tempo eu procuro, mesmo. E eu me pego às vezes fazendo isso, eu pego o celular e... Não, nem quero falar contigo aqui agora. E é isso, eu acho que a gente ajusta assim esses pontinhos. Que maravilha. A gente tá chegando quase ao fim, mas Simone, tá na hora daquele quadro, né, da nossa frase de protagonista. Explique para nossa entrevistada. Lara, para finalizar esse bate-papo, tá uma delícia. Era para continuar mais, né? Com certeza. Eu vou chamar ela de novo, tenho certeza. Tá, vamos chamar. Aí eu queria que você deixasse assim, uma frase para quem tá assistindo, para quem tá começando a empreender, ou quem já empreende, uma frase que você quer falar para essas pessoas. Eu sou entusiasta do empreendedorismo, especialmente do empreendedorismo feminino, porque empreender é muito mais do que uma fonte de renda, uma ocupação. Empreender é construir a sua jornada com as próprias mãos, não importa se você é pequeno, se você é grande. O empreendedorismo feminino ele tem que ser muito festejado pelas entidades federativas, pelos agentes públicos, porque ele é muitas vezes uma válvula de escape para muitas mulheres. Nós que empreendemos temos o dever de estender as mãos e estimular essas mulheres a empreender no seu bairro, na sua rua, vendendo seu bolo, fazendo seu artesanato, porque às vezes, porque o empreendedorismo ele quebra ciclos de violência. As pesquisas mostram que a mulher
especialmente a mulher, quando ela empreende, esse recurso volta para casa. Então, ela está ali beneficiando o filho, beneficiando a casa, o marido. Por isso que empreender é uma jornada tão edificante. Então, eu queria, assim, estimular as mulheres a, com toda a dificuldade, com todo o sacrifício, enxergarem empreender como uma oportunidade de construir a sua história com as suas próprias mãos. Caramba, nossa, hoje foi assim fenomenal. Aprendi muito. E eu acredito que quando a gente incentiva outras mulheres, é como você falou, os números eles vão cair porque essa mulher ela não vai ficar dependendo. Se a gente ouvir, né, relatos de várias mulheres que sofreram agressão por tanto tempo, elas não tinham para onde ir ou a quem recorrer. Eu hoje em dia sou pai de uma menina de 3 anos e eu todos os dias, mesmo pequenininha, eu já incentivo ela para ela ter força, para ela ser uma mulher que vai atrás dos sonhos delas, corajosa. A menina não pode fazer isso? Pode, sim. Você é forte e corajosa. Eu falo sempre isso para ela. Porque a partir do momento que você se sente forte e corajosa, você não vai submeter a determinado tipo de situação. Eu sempre dou flores para ela. Que legal. E eu sempre falo para ela assim, mesmo ela não entendendo, filha, você não pode aceitar menos do que os seus 2 papais fazem por você. Isso. Porque a partir do momento que a mulher e a menina ela entende isso, ela não vai aceitar migalhas. Isso. E a figura paterna é muito importante para a mulher. É determinante. A forma como o homem lida com a mulher vai repercutir na vida dela, emocional inteira. Pro resto da vida. A figura assim, masculina, eu acho que é a figura mais importante na vida de uma menina, de uma garota. Então, o pai representa esse papel, né, de direcionador ali. Gente, foi ótimo, Simone. Foi maravilhoso. Lara, eu estou muito feliz de você ter vindo. De verdade, eu gosto muito da sua energia. Gosto muito da sua vibe e da sua inteligência também. Esse bate-papo sempre é muito gostoso com você. Obrigada, foi uma oportunidade. Você gostou? Eu amei, adorei participar. Estou feliz também em contribuir. Foi muito bom, foi muito gostoso. Que maravilha. E volte sempre, né, Simone? Com certeza. Temos muitos projetos ainda pela frente. Quem quiser saber mais de você, segue onde, Lara, pra gente conhecer, saber? A gente tem um Instagram, eu acho que é o canal assim, onde eu tô mais ali presente, né? Na medida do possível, mas ali a gente compartilha. Eu tenho um canal também que chama Além do Varejo, lá no próprio Insta, uma comunidade que eu tô alimentando ali de vez em quando, até tenho que fazer com mais frequência, mas sempre que possível eu tô ali colocando alguma coisa, então é isso. Que maravilha. Foi um prazer enorme ter você aqui, de verdade. Obrigada. Pronto, volte mais. Também. A gente fica por aqui. Ó, aproveita para você dar um like lá no nosso perfil, seguir a gente no YouTube, né, assinar o nosso conteúdo, ativar as notificações. Também no Spotify, ativa as notificações. É um prazer ter você conosco. E até a próxima semana. Vamos dar tchau, pessoal? Tchau, pessoal. Obrigado pela audiência. Até a próxima.